Continuando a leitura do livro Um Quarto com Vista para o Mundo, da Margarida Oliva e Guilherme Salgado Rocha, que conta a vida da Maria de Lourdes Guarda. Capítulo 8. E a vida continua. Lourdes eternamente presente. Presente quando se vê um avião da Transbrasil cruzando o céu, nitidamente presente em cada cadeira de rodas que encontramos pelas ruas, diariamente, nas muletas do coxo, nas bengalas dos cegos, na dor dos doentes, no desespero dos presos paraplégicos. Muito, muito presente, vivamente presente. Presente em cada luta, em cada vitória, no esforço, na perseverança e na esperança invencível que anima e faz sorrir cada um daqueles que ela tanto amou. E especialmente presente cada vez que se reúne a fraternidade cristã de pessoas com deficiência, não só no Brasil, mas em todos os 4 continentes em que se encontra implantada a FCD, Europa, América Latina, África e Ásia. Especialmente presente, fundada pelo padre Henri François em Verdun, na França, em 1945, a FCD chegou ao Brasil em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, em 1972. Trazida pelo estudante de teologia Vicente Mazip. Quando Maria de Lourdes a conheceu, em 1976, já havia núcleos em Santa Catarina e estava começando a se organizar em Pernambuco. A partir de 1981, eleita coordenadora nacional, Maria de Lourdes foi a grande propagadora da fraternidade, viajando por todo o país. As sementes que ela plantou brotaram. São cerca de 250 núcleos da FCD, espalhados por todo o território nacional, reunindo cerca de 25 mil fraternistas, entre pessoas com deficiência, colaboradores, assessores, padres, pastores, religiosos e familiares. Dois leigos brasileiros já coordenaram a equipe intercontinental. Francisco Núncio Serigoni, de Piracicaba, São Paulo, e Celso Zoppi, de Americana, São Paulo. Eles nos contam como se engajaram na fraternidade, formados por Lourdes, no espírito que deve animar a FCD, como a influência de Lourdes e como a influência de Lourdes atinge a fraternidade internacional. Aqui nós temos 2 fotinhas. Papa Paulo VI recebendo o fundador da fraternidade, Monsenhor Henri François. E na outra fotinha, Padre François no leito, celebrando a Eucaristia com a equipe de coordenação latino-americana. Francisco é engenheiro agrônomo, casado com filhos. Sua deficiência mais acentuada na perna direita e no braço esquerdo é decorrente da poliomielite que o atacou aos 9 meses de idade. Convidado a organizar em sua cidade o Ano Internacional da Pessoa, em 1981, durante as atividades, reuniões e debates promovidos em função das propostas da ONU, ele se integrou em 2 grupos da FCD, que já existiam. Em março de 1981, foi convidado a participar da Assembleia Estadual da Fraternidade, realizada em São Paulo, no Arquetano. Conheceu Lourdes, eleita coordenadora nacional, com Célia Leão, vice-coordenadora, e o padre Geraldo Marcos Labarrère Nascimento, assessor. Foram apresentados. Diz ele que foi amor à primeira vista. Durante a Assembleia houve a eleição da coordenação estadual, sendo eleitos Isaura coordenadora e ele, Francisco, vice-coordenador. Embora novato na fraternidade, já tinha uma longa experiência de militância em grupos de evangelização. Havia sido coordenador do Movimento da Juventude durante 7 anos e depois coordenador das comunidades de base na Diocese de Piracicaba. Aqui nós temos uma notinha, Célia Leão, fraternista de Campinas, deputada estadual em São Paulo. E começou o trabalho. Primeiramente, fomos Isaura e eu conversar com Lourdes. Passamos a tarde toda com ela, em seu quarto, no Humberto Primo, conversando sobre a fraternidade.
que era, seu espírito, suas propostas, em que podíamos ajudar. Eu estava começando e ela foi me introduzindo no espírito que deve animar a organização da fraternidade. Não ter bens, ajudar a todos, ter o máximo de espírito e o mínimo de estrutura, colaborar, se engajar em todos os trabalhos de pastoral, em todos os trabalhos em que as pessoas com deficiência possam estar envolvidas. Ela começou a me passar esse espírito que não estava escrito. Naquela época ainda não estava escrito, mas ela vivia aquele espírito. Sim, ela vivia aquele espírito. A partir daí, ela era a coordenadora nacional e tinha a tarefa de ajudar a estruturar a fraternidade em todo o Brasil. Nosso trabalho seria em São Paulo. Então, ela queria transmitir o espírito que podia ser resumido nesses princípios básicos que ela sempre repetia. Havia ainda um outro princípio que ela realmente vivia. Naquela tarde, eu estava lá e de repente entrou um sacerdote no quarto dela. Então parou tudo. Era a hora da comunhão, da Eucaristia. E após a Eucaristia, ela começou a dizer o valor que tinha aquela Eucaristia. Diária ou semanal, quando fosse possível. O valor da Eucaristia. O valor da comunhão sacramental diária com Jesus Cristo. Receber o corpo e sangue, que davam força para ela. A comunhão tinha para Lourdes um significado muito profundo, para quem teve a oportunidade de presenciar aquele momento. O momento da comunhão é algo inesquecível. Assim, Francisco foi iniciado na fraternidade. Em conversas com Lourdes, estudando os documentos existentes, levando adiante uma série de iniciativas e visitando o interior do estado para criar novos núcleos. Lourdes já tinha passado uma vez pelo Brasil todo, de Kombi, e pelos estados de São Paulo também, visitando dioceses, paróquias, amigos, e pelo estado de São Paulo também, visitando dioceses, paróquias, amigos, conhecidos, divulgando a fraternidade. Fomos dar continuidade a esse trabalho, criando núcleos em Marília, Lins e várias outras cidades do interior. Já havia núcleos razoavelmente fortes em Campinas. Piracicaba estava começando em Americana. Havia núcleos aqui em São Paulo, relativamente fortes. Um núcleo mais ou menos estruturado em Ourinhos. E começamos a alimentá-los nesse espírito. Mas todos nós, que nos reuníamos frequentemente, começamos a perceber que, embora mantendo o mínimo de estrutura, alguma coisa deveria ser sistematizada. Deveríamos colocar essas ideias no papel para poder transmitir a um maior número de pessoas e começamos a trabalhar em vista desse objetivo. Em 1983, na 4ª Assembleia Nacional da Fraternidade, ficou decidido que seria redigido um documento sobre o espírito do movimento. Reeleita coordenadora nacional, Lourdes pediu a Francisco que a ajudasse na secretaria no processo de estruturação, tarefa que lhe proporcionou outra rica oportunidade de se aprofundar mais ainda no espírito do movimento. Eu me lembro que utilizamos para o tema de reflexão nacional a parábola dos talentos, e aí descobrimos que a vida valia mais do que a deficiência. Como pessoa com deficiência, tínhamos muito mais talentos do que empecilhos impostos por uma cadeira de rodas, um par de muletas, uma perna mecânica. Então começamos a descobrir, em conjunto, principalmente as pessoas que tinham deficiências mais acentuadas, que os valores que as pessoas tinham, os talentos, superavam em muito a deficiência. A cadeira de rodas era uma continuidade das pernas. Se não dava para andar, rodava. As muletas eram uma possibilidade de andar. Vimos então que era nosso compromisso sair, ir ao encontro da sociedade. Tínhamos talentos e uma vez, em vez de pedir ajuda às igrejas, às pastorais, todas as igrejas cristãs, tínhamos de oferecer serviço. Lourdes insistia muito nisso. Oferecer serviço das pessoas com deficiência para as igrejas, ajudando a construção da igreja, povo de Deus, ajudando a construir a pastoral, ajudando a construir as coisas de que o mundo necessita.
É preciso valorizar o pequeno, valorizar as coisas simples, valorizar o pobre, a pessoa com deficiência, o favelado, o sem terra. E começamos a nos engajar nessas lutas todas. Nas lutas do sem terra, nas lutas dos favelados, nas lutas políticas. O Celso foi até 1996 vice-presidente da Câmara Municipal de Americana. Era vereador. E eu fui secretário de Bem-Estar Social da Prefeitura de Piracicaba. Fui delegado estadual do IBDF, atual IBAMA, aqui do estado de São Paulo. Sou secretário de um partido político, o Partido Popular Socialista, Celso do PT. O Partido Popular. Celso do PT. Estamos engajados na luta política também. E Lourdes incentivava sempre muito isso. Dizia que era nosso compromisso participar de todas essas lutas, estar presente e expressar nosso pensamento onde fosse possível. Essa parábola está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Notinha que tinha aqui. Viver é lutar sempre, não se acomodar, enfrentar os desafios, superar fracassos e seguir em frente, construindo um mundo mais humano, justo e fraterno. Sempre há alguma coisa que você pode fazer e que só você pode fazer. O que Lourdes fez, só ela podia fazer. O documento que deveria conter os princípios básicos da estruturação da fraternidade foi avançando devagar. Houve a quinta Assembleia em Belo Horizonte em 1985 e se formou uma equipe com Frei Carlos Masters para a redação final aprovada na Assembleia de 1988 em Cuiabá. Nascia o documento base da Fraternidade Cristã de Pessoa com Deficiência do Brasil. Francisco explicou o texto. É um documento em que colocamos o espírito da fraternidade. Foi a principal contribuição da gestão Lourdes para a fraternidade mundial. Esse documento não só passou para o papel todo o nosso espírito de fraternidade, mas começou a ser um exemplo para todas as outras fraternidades do mundo, que estavam perdendo o espírito. Há 50 anos, estamos no mundo. Então havia muitas fraternidades desgastadas, que estavam vivendo só a fraternidade dentro delas mesmas, sem perspectivas mais amplas, sem ação construtiva, principalmente na Europa. E esse documento balançou a fraternidade no mundo. Traduzindo para o francês e o espanhol, foi a principal contribuição da gestão Lourdes. O documento foi elaborado segundo o método do ver, julgar e agir. Primeiramente, ver a realidade da vida das pessoas com deficiência. Quem somos, os problemas que temos, nossas esperanças, necessidades, facilidades. A vida nossa de cada um. Ver a realidade, o tipo de deficiência. A missão da fraternidade vem depois. A realidade constatada é julgada à luz do Evangelho, da Bíblia. O julgar é baseado na missão do servo sofredor, de Isaías. Aí então vem o agir. A missão da fraternidade, o engajamento na igreja, na sociedade, a missão evangélica de propagar a boa nova. E a boa nova para nós é que a vida supera qualquer obstáculo. Essa é a boa nova que a fraternidade tem vivido. Lourdes falava muito isso. A vida supera tudo. O que importa é a vida, e não a deficiência. O que importa é a pessoa. Celso acrescenta. Isto me marcou muito. Lourdes nos transmitiu e devemos transmitir a outros. É preciso valorizar a pessoa como pessoa e a deficiência como uma limitação a ser assumida, não aceita. Eu me lembro de que na Assembleia de 1983, no Rio de Janeiro, ela enfatizava muito isso. Não tem que aceitar a deficiência. Obrigado, meu Deus. Porque sou cego, porque não posso andar. Tenho que assumir a limitação. O que posso fazer com essa minha limitação? Foi muito marcante para mim. Ajudou-me a abrir mais a mente, a alargar os horizontes. A outra coisa que ela passou para a gente como fundamental na fraternidade, a necessidade de cultivar as visitas, os contatos pessoais. Porque se ficássemos só nos encontrando em reuniões, debates, assembleias, seria uma coisa muito fria, muito de estrutura mesmo. E o lema da fraternidade, que ela repetia, o máximo de espírito e o mínimo de estrutura,
nos leva a incentivar cada vez mais esse contato pessoal. Ele fez com que, no dia a dia, a pessoa dê menos importância à deficiência e mais importância à vida, e se engaje também na vida da sociedade, na vida da comunidade. Celso é solteiro, nasceu em 1955, fez licenciatura em Ciências Biológicas, aos 23 anos sofreu um acidente automobilístico e ficou tetraplégico. Conheceu a fraternidade por meio de uma amiga, a Isaura. Encontrou-se pela primeira vez com Lourdes na Assembleia Estadual de 1981. Desde então, cresceu entre eles uma grande amizade, muito profunda, alimentada por carta e telefone. Celso ajudou a formar o núcleo da fraternidade em Americana, onde já foi vereador e vice-presidente da Câmara Municipal. Isto nos passou de maneira bastante clara e bastante forte a necessidade de estarmos comprometidos com a vida da comunidade, da sociedade. Em 1982, ano eleitoral, foi estimulada nos núcleos em todo o país a discussão sobre o tema fé e política, para reverter aquela ideia de que a política é coisa suja e incentivar a pessoa com deficiência a participar também da política. Outra ideia que Lourdes repetia e que marcou muito foi a de que, se as pessoas com deficiência constituem 10% da população, no mínimo poderíamos reverter essa sociedade que a gente considera injusta e transformá-la em mais fraterna com a nossa participação. Começamos esse envolvimento na política com a participação nos diversos partidos. Em 1992, fui eleito vereador. Envolvimento não só em política, mas também na igreja e nos diversos movimentos sociais. Lourdes dava muita importância à unidade e ao esforço do trabalho em conjunto com as outras entidades de pessoas com deficiência. Eu me lembro de que naquele ano, em 1981, houve um esforço muito grande de se estabelecer ligação entre as pessoas com deficiência visual com as pessoas com deficiência auditiva e com os rancenianos, a ponto de se realizar um congresso nacional envolvendo não só a fraternidade, mas outros movimentos de pessoas com deficiência, outras entidades, sem distinção de credo, raça ou cultura. Foi formada uma coalizão nacional envolvendo todas as áreas. Lourdes Guarda, representando a fraternidade, fez parte desse movimento, para poder levar o espírito de valorização da vida também para as outras áreas da deficiência. Para os fraternistas formados na Escola de Lourdes, valorizar a pessoa com deficiência significa incentivá-la a sair do seu estreito mundo, a descobrir suas potencialidades, tomar gosto pela vida e sair à luta. Mas implica conscientizar a família da pessoa com deficiência de que a pessoa é mais do que a sua deficiência. Todas as pessoas têm dons particulares que precisam ser desenvolvidos também. É necessário conscientizar a sociedade da necessidade de dar ao limitado físico condições para a sua participação na vida social. A exemplo de Lourdes, e com seu incentivo, Francisco e Celso se engajaram na fraternidade, assumiram sucessivamente as coordenações estadual e nacional e, em 1995, tiveram a coragem de se colocar à disposição para a coordenação da fraternidade intercontinental. Aqui nós temos uma foto. Equipe Intercontinental da FCD, da esquerda para a direita, Francisco N. Serigoni, Frei Nelson Junges e Celso Zoppi. A fraternidade está bem estabelecida no continente latino-americano e na Europa, está se desenvolvendo na África, embora com dificuldade, impedida de se organizar em todo o continente por motivos políticos e econômicos. E já tem um núcleo na Ásia, em Taiwan. A equipe de coordenação intercontinental é composta de coordenador, coordenador adjunto e assessor, mais um representante de cada continente. Em 1995, Francisco foi eleito coordenador, Celso coordenador adjunto e Frei Nelson Junges, franciscano de Porto Alegre, assessor intercontinental. Integram ainda a equipe de coordenação intercontinental.
um representante da América Latina, que é o coordenador latino-americano, Pedro, do Peru, 2 representantes da Europa, Dolores, da Espanha, e Natasha, da Suíça, uma francesa, Claude, representante da África, e Luc François, sobrinho do fundador da Fraternidade, representa a Ásia. A coordenação intercontinental tem a mesma assessoria de um teólogo francês, Padre Charles-Marie Guillier. Em abril de 1997, a equipe intercontinental se reuniu em Le Mans, na França, sob a coordenação de Francisco e Celso, assessorados por Frei Nelson Jones. A barreira da diversidade das línguas é superada, nesses encontros, pelo serviço de intérpretes, que traduzem para o alemão, o francês e o espanhol nas assembleias. Nos encontros pessoais, a linguagem da fraternidade estabelece uma comunicação que une, conseguindo vencer as diferenças que dividem. No dizer de Celso, a barreira do idioma é superada pela vivência de fraternidade. Lourdes morreu em 1996, mas o espírito que a animava continua ativo nos fraternistas que com ela conviveram e se deixaram contagiar. O testemunho dos membros da Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência continua o anúncio, acolhido e vivido por Lourdes na Boa Nova, que há 2000 anos vem sendo anunciada para todos, pessoas com deficiência ou não. A vida é maior do que a deficiência. A pessoa é mais do que o seu corpo físico. Os que compreendem isso tornam-se sal da terra e luz do mundo, fermento de uma nova sociedade. Aqui tem 2 notinhas. Com Dom Mauro Morelli, bispo de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E com a família.